Existe um livro na Bíblia que muitos conhecem, mas poucos realmente entendem. Um livro que Jesus conhecia profundamente desde criança. Um livro que moldou a sabedoria do homem mais sábio que já existiu, Salomão. Provérbios não é apenas um conjunto de frases bonitas para compartilhar nas redes sociais. Não é apenas sabedoria de autoajuda com verniz religioso. É um manual divino sobre como viver com sabedoria em um mundo confuso. Como construir riqueza verdadeira quando todo mundo está obcecado com dinheiro rápido. Como desenvolver autodisciplina quando tudo ao redor grita por gratificação instantânea. Como encontrar direção quando você está perdido no meio de 1000 opções e nenhuma certeza. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Provérbios não fala apenas sobre Salomão e sua sabedoria. Fala sobre alguém infinitamente maior. Cada ensinamento, cada princípio, cada instrução aponta para Jesus Cristo, a sabedoria de Deus encarnada. Quando você entende Provérbios através dos olhos de Jesus, quando você vê como ele viveu cada um desses princípios, tudo muda. A riqueza deixa de ser apenas dinheiro no banco. A autodisciplina deixa de ser apenas força de vontade humana. E a direção deixa de ser apenas um plano de carreira ou uma lista de objetivos. Jesus não apenas ensinou Provérbios, ele viveu Provérbios. Perfeitamente, completamente. E agora, ele te convida a fazer o mesmo através dele. Se o próprio Jesus usou os princípios de Provérbios para viver sua vida na terra, por que você não deveria fazer o mesmo? Escreva nos comentários, qual área da sua vida mais precisa de sabedoria hoje? Riqueza, autodisciplina ou direção? Jesus cresceu em Nazaré, uma pequena cidade desprezada no interior da Galileia. Um lugar tão insignificante que quando Natanael ouviu que o Messias vinha de lá, ele perguntou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Jesus era filho de um carpinteiro. Não tinha acesso às melhores escolas rabínicas de Jerusalém. Não estudou aos pés dos grandes mestres da lei. Não frequentou seminários ou universidades. Mas quando ele tinha apenas 12 anos, algo extraordinário aconteceu no templo em Jerusalém. Maria e José, depois de 3 dias de busca desesperada, encontraram Jesus assentado no meio dos doutores da lei. Homens que haviam dedicado a vida ao estudo das Escrituras. Rabinos respeitados, estudiosos renomados. E ali estava um menino de 12 anos, não apenas ouvindo, mas perguntando e respondendo. E a Bíblia diz que todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. De onde vinha essa sabedoria? Jesus conhecia Provérbios, não apenas as palavras, mas o espírito por trás delas. Ele não apenas memorizou versículos bonitos, ele viveu cada princípio. Quando Provérbios 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Jesus demonstrou isso desde criança. Sua resposta a Maria, quando o encontrou no templo, foi: não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aos 12 anos, Jesus já sabia qual era a sua prioridade: a vontade do Pai. Isso é temer ao Senhor. Isso é sabedoria. Quando Provérbios capítulo 14, versículo 12, ensina: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, Jesus mostrou que o caminho de Deus, mesmo parecendo difícil ou contraditório aos olhos humanos, é o único que leva à vida verdadeira. Pense comigo, Jesus tinha apenas 33 anos quando completou sua missão na Terra. 33 anos para impactar, não apenas uma geração, mas toda a eternidade. Como ele fez isso em tão pouco tempo? Através da sabedoria, através de escolhas certas, através de prioridades divinas. Enquanto outros da sua idade estavam preocupados apenas com carreira, casamento, status social, Jesus estava focado no que realmente importava: cumprir o propósito do Pai. Você tem quantos anos hoje? 20?
30, 40, 50, 60? E o que você tem feito com o tempo que Deus te deu? Suas escolhas têm sido guiadas pela sabedoria divina ou pela pressão social? Pelo que Deus diz ou pelo que todo mundo está fazendo? A sabedoria não é sobre quanto conhecimento você acumulou. Não é sobre quantos diplomas você tem pendurados na parede. A sabedoria é sobre como você vive, sobre as escolhas que você faz quando ninguém está olhando, sobre o que você prioriza quando tudo está gritando por sua atenção. E Jesus viveu Provérbios de forma tão perfeita, tão completa, que ele mesmo se tornou a personificação da sabedoria de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou: Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Entende o que isso significa? Jesus não é apenas um professor de sabedoria entre tantos outros. Ele não é apenas mais um filósofo com boas ideias. Jesus é a sabedoria. Ele é a fonte. Ele é o modelo perfeito. E quando você se conecta com ele, quando você o recebe em sua vida, você não apenas recebe informações sobre sabedoria, você recebe a própria sabedoria habitando em você através do Espírito Santo. Isso muda tudo, porque agora você não está tentando ser sábio sozinho, você tem acesso direto à fonte de toda a sabedoria. Provérbios tem muito a dizer sobre dinheiro, muito mesmo. Na verdade, o livro de Provérbios menciona riqueza, pobreza, dinheiro e trabalho mais do que qualquer outro tema, exceto sabedoria. Mas não é o que você provavelmente ouviu em palestras motivacionais ou livros de autoajuda cristã. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz algo revolucionário. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta dores. Pense nisso. Existe uma forma de enriquecer que vem com dores, muitas dores. Estresse crônico que te consome por dentro, ansiedade que te acorda às 3 da manhã, relacionamentos destruídos porque você não tinha tempo para as pessoas que mais amava, noites sem dormir, preocupado com negócios, com investimentos, com competidores, atalhos morais que você teve que tomar, compromissos com a integridade que pareciam necessários no momento, mentiras que você teve que contar, pessoas que você teve que pisar. Essa é a riqueza que vem com dores. E muitas pessoas têm escolhido esse caminho. Mas existe outra forma de enriquecer, uma forma que vem da bênção do Senhor, sem culpa corroendo sua consciência, sem dores desnecessárias, com paz no coração, com relacionamentos intactos, com integridade preservada. Jesus ensinou isso quando disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba a ordem, perceba a prioridade. Jesus não disse, não busquem coisas materiais. Ele não pregou pobreza como virtude ou riqueza como pecado. Ele disse, busquem primeiro o reino, e as coisas virão como consequência natural. Primeiro o reino, primeiro a justiça, primeiro os valores de Deus, primeiro o propósito eterno. E então, como resultado, como bênção adicional, as coisas materiais necessárias serão acrescentadas. Provérbios capítulo 16, versículo 8, também diz, melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Essa é uma escolha que você precisa fazer. Você prefere ter pouco com a bênção de Deus ou muito com a maldição da desonestidade? Você prefere dormir tranquilo à noite com uma conta bancária modesta ou viver atormentado com uma mansão comprada com dinheiro sujo? Jesus viveu isso radicalmente. Pense, ele tinha poder para criar riqueza instantânea. Transformar pedras em ouro seria mais fácil do que transformar água em vinho. Multiplicar moedas seria tão simples quanto multiplicar pães. Mas ele não fez isso. Nunca. Por quê? Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, está em quem você é e em quem você conhece. Jesus disse em Marcos capítulo 8, versículo 36,
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nessa matemática. Você pode ganhar tudo, todo o dinheiro, todo o poder, toda a fama, todo o prestígio, e ainda assim sair no prejuízo se perder sua alma. Provérbios capítulo 13, versículo 11 ensina: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Riqueza de procedência vã, dinheiro rápido, esquemas, atalhos, loteria, herança desperdiçada, qualquer coisa que você não construiu com trabalho honesto e diligente. Essa riqueza diminui, escorre entre os dedos como areia. As estatísticas mostram isso. A maioria dos ganhadores de loteria volta à pobreza em poucos anos. A maioria das heranças é desperdiçada pela terceira geração. Por quê? Porque riqueza sem sabedoria é uma bomba relógio. Mas quem a ajunta com o próprio trabalho, com esforço honesto, com diligência constante, essa pessoa aumenta a sua riqueza. Não da noite para o dia, mas de forma consistente, sustentável, abençoada. E aqui está o segredo que poucos entendem, mas que está escrito claramente em Provérbios. A verdadeira riqueza não é sobre acumular o máximo possível. A verdadeira riqueza é ter o suficiente para viver com dignidade, abençoar outros generosamente e cumprir o propósito que Deus planejou especificamente para você. Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9 registram uma oração incrível. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantenha-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Que oração! Nem pobreza que me force ao desespero, nem riqueza que me faça esquecer de Deus. Jesus viveu nesse equilíbrio perfeito. Ele não era miserável, mas também não era milionário. Ele tinha o suficiente, e ele usava o que tinha para cumprir seu propósito. Não se trata de acumular, trata-se de administrar bem o que Deus confiou a você, e usar isso para a sua glória. O que você está achando até aqui? Escreva nos comentários. Provérbios capítulo 25, versículo 28 pinta uma imagem poderosa. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Pense em uma cidade antiga. Muros eram essenciais. Eles protegiam contra invasores, animais selvagens, saqueadores. Uma cidade sem muros era vulnerável. Qualquer inimigo podia entrar. Qualquer perigo podia invadir. Qualquer ladrão podia saquear. Um homem sem autodisciplina é exatamente assim, vulnerável a qualquer tentação que passa, qualquer impulso que surge, qualquer emoção descontrolada que toma conta. Sem muros, sem limites, sem autocontrole, ele está à mercê de tudo e de todos. Jesus viveu a autodisciplina perfeita, em um nível que nós mal conseguimos compreender. Ele jejuou 40 dias no deserto, 40 dias, sem comida, com fome extrema, fraco fisicamente. E foi exatamente nesse momento que Satanás veio tentar. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus tinha poder para fazer isso. Ele estava com fome, ele tinha todo o direito de comer. Não havia nada moralmente errado em transformar pedras em pão. Mas ele não cedeu. Por quê? Autodisciplina. Porque havia algo maior em jogo do que sua fome imediata. Havia obediência ao Pai. Havia dependência total de Deus. E ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Autodisciplina, fundamentada em um propósito maior do que o prazer imediato. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Pense nisso. Um general que conquista uma cidade inteira é considerado poderoso, herói, admirado. Mas Provérbios diz que maior ainda é aquele que controla seu próprio ânimo, aquele que domina suas emoções, aquele que não explode em raiva, aquele que não se deixa levar por impulsos. Você pode conquistar impérios externos, mas se não conquistar a si mesmo, você perdeu a batalha mais importante.
Jesus controlava suas emoções perfeitamente. Quando Judas o traiu com um beijo hipócrita, ele não explodiu em raiva. Ele não amaldiçoou. Ele ainda o chamou de amigo. Quando Pedro o negou 3 vezes, dizendo que nunca o havia conhecido, Jesus não o rejeitou, não o humilhou. Mais tarde, ele o restaurou com amor. Quando os soldados o espancaram, cuspiram no seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e zombaram dele, Jesus não revidou, não chamou legiões de anjos para destruí-los, não usou seu poder para se vingar. Isso não é fraqueza. Isso é o mais alto nível de autodisciplina que alguém já demonstrou. E aqui está a verdade difícil que você precisa ouvir. A vida moderna é estrategicamente projetada para destruir sua autodisciplina. Entretenimento infinito a um clique de distância, gratificação instantânea em todas as áreas, comida rápida que destrói sua saúde, compras online que destroem suas finanças, pornografia que destrói seus relacionamentos, redes sociais que destroem seu foco, distrações constantes, notificações sem parar, dopamina barata disponível 24 horas por dia. E no meio de tudo isso, você está tentando desenvolver autodisciplina, tentando resistir, tentando ter limites. É como tentar construir muros enquanto 1000 exércitos estão atacando ao mesmo tempo. Provérbios capítulo 21, versículo 5 avisa: os planos do diligente tendem à abundância, mas todo o apressado à pobreza. Diligência versus pressa, disciplina versus impulsividade, planejamento versus improvisação, construção lenta versus gratificação instantânea. Diligente é aquele que faz o trabalho chato quando ninguém está aplaudindo, que acorda cedo quando preferia dormir mais, que estuda quando preferia assistir televisão, que poupa dinheiro quando preferia gastar, que jejua quando preferia comer, que ora quando preferia dormir. E os planos do diligente tendem à abundância. Não na semana que vem, talvez nem no ano que vem, mas, eventualmente, consistentemente, certamente. O apressado quer resultados agora, quer emagrecer sem dieta, quer ficar rico sem trabalho, quer relacionamentos profundos sem investimento de tempo, quer maturidade espiritual sem disciplina. E o fim do apressado é pobreza. Pobreza financeira, pobreza relacional, pobreza espiritual. Jesus nunca teve pressa. Isso é importante. Ele tinha urgência, mas não pressa. Ele sabia exatamente o que precisava fazer e quando fazer. Quando queriam fazê-lo rei à força, ele se retirou. Quando seus irmãos o pressionaram para ir a Jerusalém antes da hora, ele disse: meu tempo ainda não chegou. Ele não se deixava pressionar, não se deixava apressar, não se deixava desviar do plano do Pai. Você tem sido diligente ou apressado? Disciplinado ou impulsivo? Planejado ou improvisado? A autodisciplina não é sobre punir a si mesmo. Não é sobre viver uma vida triste, sem alegria, sem prazer. A autodisciplina é sobre amar a si mesmo o suficiente para fazer hoje o que seu futuro eu agradecerá amanhã. É sobre ter sabedoria para adiar gratificação pequena e temporária em troca de recompensa grande e permanente. É sobre construir muros sólidos ao redor da sua vida para que você não seja invadido, saqueado e destruído por todo o inimigo que passar. E aqui está a boa notícia que você precisa ouvir. Não precisa fazer isso sozinho. Jesus viveu a autodisciplina perfeita e agora Ele te oferece o Espírito Santo para te capacitar a fazer o mesmo. Paulo disse em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, autocontrole, autodisciplina. É fruto do Espírito, não apenas esforço humano. Quando você se rende a Jesus, quando você permite que o Espírito Santo trabalhe em você, ele produz autodisciplina de dentro para fora. Se você chegou até aqui, muito obrigado. O melhor ainda está por vir. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provavelmente o versículo mais citado
mais compartilhado, mais decorado de todo o livro de Provérbios. Mas o que ele realmente significa? E mais importante, como Jesus viveu isso? Vamos começar do começo. Jesus, aos 12 anos, no templo. Quando Maria e José o encontraram depois de 3 dias de busca, Maria disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E Jesus respondeu: Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aos 12 anos, ele já sabia sua direção, já conhecia seu propósito, já entendia por que estava na terra. Mas perceba, ele não saiu correndo naquele momento para começar seu ministério público. Ele não disse: agora que sei meu propósito, vou começar já. Ele esperou. Ele se submeteu a Maria e José. Ele voltou para Nazaré. Ele cresceu em sabedoria e estatura. Ele trabalhou como carpinteiro, dia após dia, ano após ano, até que chegou o tempo certo. 18 anos depois, aos 30 anos, ele começou seu ministério público. 18 anos sabendo o seu propósito, mas esperando o tempo de Deus. Isso é confiar no Senhor sem se estribar no próprio entendimento. O entendimento humano de Jesus poderia ter dito: eu sei quem sou, sei o que vim fazer. Por que esperar? Por que desperdiçar tempo trabalhando como carpinteiro quando posso estar salvando o mundo? Mas Jesus reconheceu a Deus em todos os seus caminhos, inclusive no caminho da espera, no caminho da preparação, no caminho da obediência silenciosa. Provérbios 3, versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Todos os caminhos, não apenas nos momentos espirituais, não apenas quando está na igreja, não apenas quando está orando ou lendo a Bíblia. Em todos os caminhos, no trabalho, em casa, no trânsito, nas finanças, nos relacionamentos, nas decisões pequenas e nas grandes. Jesus fazia isso constantemente. Ele buscava a direção do Pai antes de tomar decisões importantes. Antes de escolher os 12 apóstolos, homens que carregariam seu legado depois que ele partisse, ele passou a noite inteira orando. A noite inteira, buscando a direção do Pai sobre quem escolher. Ele não simplesmente olhou para os candidatos e escolheu os mais talentosos, os mais educados, os mais influentes. Ele perguntou ao Pai: quem tu queres? Antes de ir para a cruz, no jardim do Getsêmani, ele orou com tanta intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a chave para encontrar direção verdadeira. Submeter sua vontade à vontade de Deus. Não é apenas perguntar: o que eu quero? Não é apenas: o que faz sentido para mim? Não é apenas: o que vai me trazer mais benefício? É perguntar: Senhor, o que tu queres? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? E então, ter coragem de obedecer, mesmo que a resposta não seja o que você esperava. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você pode fazer planos, deve fazer planos. Provérbios até elogia o planejamento, mas mantenha seus planos abertos nas mãos de Deus. Segure-os levemente, não rigidamente. Esteja disposto a ajustar, a mudar, a redirecionar quando Deus mostrar um caminho diferente. Jesus tinha um plano: salvar a humanidade. Esse era o objetivo final, claro e definido desde o começo. Mas o caminho para esse plano incluía coisas que nenhum planejamento humano teria incluído: rejeição pela sua própria cidade, traição por um de seus discípulos mais próximos, abandono pelos amigos, julgamento injusto, tortura brutal, morte humilhante na cruz. Não foi o caminho mais fácil, não foi o caminho mais lógico aos olhos humanos, mas foi o caminho certo, o caminho do Pai. Quantas vezes você escolher o caminho fácil em vez do caminho certo?
Quantas vezes você tomou a decisão que fazia sentido para sua mente, mas não tinha paz no seu espírito? Provérbios capítulo 14, versículo 12 avisa: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Parece direito, parece lógico, parece ser inteligente, parece ser a escolha óbvia. Todo mundo está fazendo isso, todo mundo está indo por esse caminho. Como pode estar errado? Mas o fim é morte, morte de sonhos, morte de relacionamentos, morte de propósito, morte espiritual. A sabedoria de Deus às vezes parece loucura aos olhos humanos. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Confiar em Deus para a direção significa às vezes ir contra o que todo mundo está dizendo, contra o que parece óbvio, contra o que é popular, contra o que faz sentido. Significa ter coragem de seguir a voz do Espírito Santo, mesmo quando ela te leva por caminhos que você não entende completamente. Mas quando você reconhece a Deus em todos os seus caminhos, algo sobrenatural acontece. Ele endireita suas veredas. Ele não disse que o caminho seria fácil, disse que seria reto, direto, certo, seguro. Ele te guia, ele te protege, ele te leva ao destino certo, mesmo que a jornada seja diferente do que você imaginou. Provérbios, capítulo 4, versículo 7, faz uma declaração ousada. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. A coisa principal, não uma coisa importante entre outras, não um item na lista de prioridades. A coisa principal, a prioridade número 1. Por quê? Porque sabedoria é mais importante do que tudo? Porque com sabedoria você constrói riqueza verdadeira e sustentável. Sem sabedoria, mesmo que você ganhe milhões, você vai desperdiçar tudo. Com sabedoria, você desenvolve autodisciplina que dura. Sem sabedoria, você vai oscilar entre extremos, tentando e falhando repetidamente. Com sabedoria, você encontra a direção clara mesmo no meio da confusão. Sem sabedoria, você vai andar em círculos, perdendo tempo e oportunidades. Sabedoria é a base de tudo, é a chave que abre todas as outras portas. Mas aqui está o ponto crucial que conecta tudo, que transforma este vídeo de uma palestra sobre provérbios em uma revelação sobre Jesus. Jesus Cristo é a sabedoria personificada. Colossenses capítulo 2, versículo 3 diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros, não alguns, não a maioria, todos. Você quer sabedoria para suas finanças? Conecte-se com Cristo. Ele é a fonte. Você quer autodisciplina para vencer aquela tentação que te assombra há anos? Conecte-se com Cristo. Ele é o poder. Você quer direção para o seu futuro, para a sua carreira, para os seus relacionamentos? Conecte-se com Cristo. Ele é o caminho. Provérbios capítulo 9, versículo 10 declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Temer ao Senhor, essa frase aparece repetidamente em Provérbios. Mas o que significa? Não significa ter medo de Deus como você tem medo de um tirano cruel. Significa reverenciá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, dar o primeiro lugar em absolutamente tudo. Significa reconhecer que Ele é Deus e você não é, que Ele sabe o que você não sabe, que seus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Jesus fez isso perfeitamente. Ele viveu em constante temor, reverência ao Pai. Cada palavra que falou, ele ouviu do Pai primeiro. Cada milagre que fez foi direcionado pelo Pai. Cada decisão que tomou estava alinhada com a vontade do Pai. E porque ele fez isso perfeitamente, ele te convida a fazer o mesmo através dele. Quando você coloca Jesus no centro absoluto da sua vida, algo sobrenatural acontece. Algo que você não consegue fabricar ou simular. Suas prioridades começam a se alinhar com as prioridades de Deus.
Coisas que você achava essenciais, de repente parecem irrelevantes. Coisas que você ignorava, de repente se tornam preciosas. Seu coração começa a se transformar. Desejos que dominavam você começam a perder força. Paixões por coisas eternas começam a crescer. Suas decisões melhoram drasticamente. Você começa a discernir melhor, a ver armadilhas antes de cair nelas, a reconhecer oportunidades que antes passariam despercebidas. Seus relacionamentos começam a se curar, porque você está recebendo o amor de Deus. Você consegue dar amor aos outros, porque está sendo perdoado. Você consegue perdoar. Seu propósito se clarifica, a neblina se dissipa. Você começa a entender por que está aqui, o que Deus quer fazer através da sua vida. Provérbios não é apenas um livro de autoajuda judaica antiga. Não é apenas sabedoria cultural de 3.000 anos atrás. É a revelação de como Deus quer que você viva. É o manual divino para uma vida que funciona. E Jesus Cristo é o modelo perfeito, a demonstração viva, a encarnação completa dessa vida sábia. Ele viveu Provérbios, ele ensinou Provérbios, e agora ele oferece essa mesma sabedoria a você. Tiago capítulo 1, versículo 5 faz uma promessa incrível. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Você precisa de sabedoria hoje? Para uma decisão que precisa tomar? Para um relacionamento que está quebrando? Para uma situação financeira complicada? Para um futuro que parece incerto? Peça. Simplesmente peça. Não com dúvida, não com descrença, mas com fé, com expectativa, com humildade. Reconheça que você não sabe tudo, que você precisa de ajuda, que você precisa de direção divina. E observe como Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo habitando em você, começa a te dar sabedoria, começa a endireitar suas veredas, começa a disciplinar seu coração, começa a abençoar suas mãos. A sabedoria de Provérbios não é a teoria abstrata, é prática, é real, é transformadora. Quando você aplica esses princípios através de Jesus, sua vida muda. Não da noite para o dia, não magicamente, mas consistentemente, progressivamente, sobrenaturalmente. Você começa a ver resultados em sua vida financeira, não necessariamente ficando milionário, mas tendo provisão, administrando bem, sendo generoso, vivendo em paz. Você começa a ver vitórias na área da autodisciplina, não perfeição instantânea, mas progresso real. Tentações que te derrubavam antes, agora você consegue resistir. Hábitos destrutivos que te dominavam, agora você consegue quebrar. Você começa a ter clareza de direção, não necessariamente vendo 10 anos à frente, mas tendo paz sobre o próximo passo, sabendo o que fazer agora, confiando que Deus está guiando o processo. E tudo isso acontece porque você não está apenas seguindo princípios, você está seguindo uma pessoa, Jesus Cristo, a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 4, versículos 5 e 6 dizem: adquira sabedoria, adquira inteligência, não abandones e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Quando você adquire Jesus, você adquire sabedoria. Quando você não o abandona, Ele te guarda. Quando você o ama, Ele te protege. Essa é a promessa, essa é a realidade, essa é a vida que Deus planejou para você. Uma vida de riqueza verdadeira, não apenas dinheiro, mas provisão, paz, propósito e poder para abençoar outros. Uma vida de autodisciplina autêntica, não apenas força de vontade, mas transformação interior pelo Espírito Santo que te capacita a fazer o que é certo. Uma vida de direção clara, não necessariamente vendo todo o mapa, mas conhecendo o guia que nunca erra o caminho. Tudo isso está disponível para você, agora, hoje, através de Jesus Cristo. Ele viveu Provérbios perfeitamente para que você pudesse viver através dele. Ele demonstrou sabedoria completa para que você soubesse que é possível. Ele venceu para que você também pudesse vencer. A pergunta não é se Deus tem sabedoria para te dar. A pergunta é: você está disposto a receber? Você está disposto a confiar?
você está disposto a obedecer? Porque sabedoria não é apenas informação, é transformação. E transformação requer rendição. Renda sua vida a Jesus hoje, não parcialmente, completamente. Sua carteira, seu corpo, seus relacionamentos, seu futuro, seus sonhos, seus medos, tudo. E observe como Ele, a sabedoria de Deus, transforma absolutamente tudo. Agora, vamos tornar isso extremamente prático. Como você aplica Provérbios hoje através de Jesus Cristo? Área 1. Riqueza. Primeiro, mude sua definição de riqueza. Pare de medir riqueza apenas por números na conta bancária. Comece a medir por paz no coração, propósito na vida, pessoas abençoadas através de você. Segundo, busque primeiro o reino de Deus. Antes de planejar como ganhar mais dinheiro, pergunte: Senhor, o que tu queres que eu faça com minha vida? Quando você busca primeiro o reino, as finanças se alinham. Terceiro, trabalhe com integridade e diligência. Nada de atalhos, nada de esquemas, nada de desonestidade. Trabalhe como se estivesse trabalhando para Jesus, porque você está. Quarto, seja generoso, não acumulador. Provérbios e Jesus ensinam a mesma coisa. Há mais felicidade em dar do que em receber. Pratique generosidade radical. Doe, empreste, abençoe e observe como Deus multiplica o que você dá. Quinto, reconheça que tudo vem de Deus e pertence a Ele. Você não é dono, é administrador. Um dia você vai prestar contas de como usou o que Ele confiou a você. Use bem. Área 2. Autodisciplina. Primeiro, comece o dia buscando a presença de Jesus. Antes do celular, antes do café, antes de qualquer coisa, fale com Ele. Ore, leia a palavra, deixe que Ele estabeleça o tom do seu dia. Segundo, estabeleça limites saudáveis em sua vida. Limites com tecnologia, limites com comida, limites com entretenimento, limites com trabalho. Muros protegem cidades, limites protegem vidas. Terceiro, pratique adiar a gratificação. Quando você quiser algo agora, pare, respire, ore, pergunte: isso é o que eu realmente preciso ou apenas o que eu quero neste momento? Aprenda a dizer não ao agora em favor do depois. Quarto, desenvolva hábitos espirituais consistentes, oração diária, leitura bíblica regular, jejum periódico, congregação semanal. Isso não são legalismos, são ferramentas que constroem autodisciplina. Quinto, peça ao Espírito Santo força para vencer a carne. Você não consegue sozinho. Não foi feito para conseguir sozinho. Mas com o Espírito Santo, você tem poder sobrenatural para vencer tentações que antes te derrubavam. Área 3. Direção. Primeiro, ore antes de tomar decisões importantes. Não apenas ore rapidamente, ore intensamente. Se Jesus passou a noite orando antes de escolher os 12, quanto mais você precisa orar antes de decisões que impactam seu futuro. Segundo, busque conselho de pessoas sábias e tementes a Deus. Provérbios diz que há sabedoria na multidão de conselheiros. Não tome decisões importantes sozinho, busque orientação de pessoas maduras na fé. Terceiro, leia a palavra diariamente para conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes estamos buscando direção sobre coisas que a Bíblia já respondeu claramente. Mergulhe nas Escrituras, deixe que elas moldem seu pensamento. Quarto, não se apresse, espere o tempo de Deus. Melhor esperar e acertar do que apressar e errar. Se você não tem clareza, não tenha pressa. Quando Deus quiser que você se mova, Ele vai deixar claro. Quinto, submeta seus planos a Deus e esteja disposto a mudá-los. Faça planos, sim, mas segure-os levemente. Quando Deus mostrar um caminho diferente, tenha humildade e coragem para ajustar. O que isso muda na sua vida? Muda tudo, absolutamente tudo. Porque quando você vive com a sabedoria de Provérbios através de Jesus, você não vive mais na incerteza, no caos, na ansiedade constante ou na pobreza espiritual. Você vive com um propósito claro, com direção definida, com paz que excede todo o entendimento.
com a confiança inabalável de que Deus está guiando cada passo, provendo cada necessidade, guardando cada promessa. Sua conta bancária pode não explodir com milhões da noite para o dia, mas você terá a riqueza que realmente importa. Provisão suficiente para viver com dignidade, paz no coração que dinheiro não compra e propósito na alma que dá sentido a tudo. Sua autodisciplina pode não ser perfeita imediatamente, mas você terá o Espírito Santo fortalecendo você diariamente, transformando você progressivamente, capacitando você sobrenaturalmente de glória em glória. Sua direção pode não estar 100% clara para os próximos 10 anos, mas você terá a certeza absoluta de que Deus está no controle, que Ele é fiel, que Ele completará a boa obra que começou em você. E essa certeza muda como você acorda de manhã, como você enfrenta desafios, como você trata pessoas, como você investe seu tempo, como você gasta seu dinheiro, como você toma decisões. Quando você sabe que está vivendo com sabedoria divina, que está seguindo Jesus Cristo, que está alinhado com o propósito de Deus, você vive diferente. Você vive melhor, mais pleno, mais realizado, mais em paz. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, obrigado pela sabedoria contida em Provérbios. Obrigado por não nos deixar vagar sem direção, sem instrução, sem orientação. Obrigado por nos dar Jesus Cristo, que não apenas ensinou sabedoria, mas viveu sabedoria perfeitamente. Ele é nosso modelo, nosso exemplo, nossa fonte. Senhor, confessamos que muitas vezes confiamos em nosso próprio entendimento. Muitas vezes escolhemos o caminho que parece direito aos nossos olhos, mas que não é o teu caminho. Confessamos que muitas vezes buscamos riqueza da maneira errada, com as motivações erradas. Confessamos falta de autodisciplina, falta de autocontrole, falta de limites saudáveis. Confessamos que tomamos decisões sem te consultar, sem buscar tua face, sem esperar tua direção. Perdoa-nos, Senhor. E hoje nos ajuda a recomeçar, a viver diferente, a viver com sabedoria. Dá-nos sabedoria para administrar nossas finanças com integridade. Ensina-nos a trabalhar com diligência, a dar com generosidade, a confiar em Ti como nosso provedor fiel. Dá-nos autodisciplina verdadeira, fortalece-nos pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a estabelecer limites saudáveis, a desenvolver hábitos espirituais consistentes, a vencer tentações que antes nos derrotavam. Dá-nos direção clara para a nossa vida, endireita nossas veredas, mostra-nos o caminho que devemos seguir. E quando não entendermos completamente, ajuda-nos a confiar em Ti de todo o coração. Que possamos viver como Jesus viveu, com sabedoria divina, com propósito eterno, com fé inabalável e com amor incondicional. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Teus caminhos funcionam, que Tua sabedoria transforma, que Tuas promessas são verdadeiras. Em nome de Jesus Cristo, nossa sabedoria, nossa força, nossa direção, nosso tudo. Amém. Se este vídeo trouxe clareza para a sua vida, se você entendeu Provérbios de uma forma que nunca havia entendido antes, se você viu como Jesus viveu esses princípios perfeitamente, inscreva-se no canal Jesus Cristo Explicado e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. Compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que precisa desesperadamente de sabedoria. Com aquele amigo que está tomando decisões financeiras erradas, com aquela pessoa que está lutando com autodisciplina, com quem está perdido, sem direção, sem saber para onde ir. E não deixe de assistir ao próximo vídeo, onde vamos continuar explorando as verdades profundas e transformadoras da Palavra de Deus através da vida incomparável de Jesus Cristo. Deixe nos comentários agora, qual dessas 3 áreas você mais precisa de sabedoria hoje? Riqueza, autodisciplina ou direção? Escreva e vamos orar uns pelos outros. Lembre-se sempre, a sabedoria é a coisa principal e Jesus Cristo é a sabedoria de Deus disponível para você. Não importa quantas vezes você falhou, não importa quantas decisões erradas você tomou, não importa quão longe você se desviou, a porta da sabedoria ainda está aberta. Jesus ainda está chamando, o Espírito Santo ainda está disponível. Hoje pode ser o dia em que sua vida muda de direção. O dia em que você decide viver com sabedoria divina, o dia em que você se rende completamente a Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe abundantemente, que Ele te prospere em tudo, que Ele te discipline com amor, que Ele te guie em todos os teus caminhos. Até o próximo vídeo.